Se você tem sentido menos paciência para certas situações, mais necessidade de silêncio, mais vontade de paz, talvez isso não seja um problema. Talvez seja um sinal. Neste vídeo, você vai entender o que realmente muda depois dos 60 e por que essa fase pode ser mais leve, mais consciente e mais verdadeira do que você imagina. Aqui não falamos de envelhecer como perda. Falamos de amadurecer como transformação. Este é um espaço de reflexão, acolhimento e verdade. Se você está vivendo esse momento, ou começando a perceber essas mudanças, você não está sozinho. Neste vídeo você vai refletir sobre as mudanças internas após os 60, a diminuição da necessidade de agradar, o valor do silêncio e da paz, a consciência sobre o tempo, a importância de escolher melhor onde colocar sua energia. O que realmente passa a fazer sentido nessa fase da vida. Depois dos 60, muita coisa começa a mudar, mas nem sempre da forma como dizem. Existe uma ideia muito comum de que essa fase da vida é um declínio, de que as coisas diminuem, que as oportunidades desaparecem e que o melhor já ficou para trás. Mas, na prática, não é bem assim. Na verdade, o que muda depois dos 60 não é a vida que diminui, é o olhar que se transforma. Talvez você já tenha percebido isso. Uma menor paciência para certas situações, um certo cansaço de conversas superficiais, uma vontade maior de silêncio, de calma, de ficar mais em paz. Talvez você tenha começado a evitar lugares muito cheios, ou a preferir ficar em casa, com tranquilidade, ao invés de sair sem vontade. E se você chegou até aqui, talvez seja porque alguma coisa dentro de você já começou a mudar. Então, seja muito bem-vinda. Esse espaço é para você. Aqui, a gente vai falar sobre essa fase da vida com calma, com verdade, e sem aquelas ideias prontas que já não fazem mais sentido. E nos próximos vídeos, vamos aprofundar cada uma dessas mudanças com mais clareza, mais consciência e mais sentido. E às vezes, tudo isso pode gerar dúvida. Será que estou ficando mais fechado? Será que estou me afastando das pessoas? Será que isso é normal? Se esses pensamentos já passaram pela sua cabeça, deixa eu te dizer uma coisa com muita clareza. Você não está piorando. Você não está se tornando uma pessoa difícil. E você definitivamente não está sozinha. Você está mudando. E essa mudança é mais profunda e mais positiva do que parece. E se isso já faz sentido para você, me conta aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de te ler. Durante muitos anos, a vida foi cheia. Cheia de compromissos, de responsabilidades, de gente, de decisões que não podiam esperar. E no meio disso tudo, é muito comum ter deixado partes de si para depois. Talvez vontades que não foram realizadas, sonhos que ficaram guardados, momentos em que você simplesmente não teve tempo de se escutar. E isso não aconteceu porque você quis. Aconteceu porque era o que precisava ser feito. Mas com o passar dos anos, algo começa a mudar. Não de forma brusca, não de um dia para o outro, mas de forma silenciosa. Você começa a perceber que já não quer mais viver no mesmo ritmo, que aquela correria constante já não faz sentido, que algumas preocupações perderam importância. E isso não é perda, isso é consciência. Você começa a escolher melhor onde coloca sua energia, com quem deseja estar, o que realmente vale o seu tempo. A necessidade de agradar diminui, a vontade de ter paz aumenta. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, talvez você se sinta bem aqui. Você pode acompanhar, porque ainda vamos aprofundar muito isso juntos. Você passa a perceber coisas que antes ignorava. Conversas vazias começam a cansar.
Ambientes barulhentos começam a incomodar. Relações que exigem demais começam a pesar. E aos poucos você vai se afastando disso. Não por arrogância, não por frieza, mas por cansaço e por lucidez. Porque chega um momento da vida em que você simplesmente não quer mais desperdiçar energia. E isso é maturidade. Mas existe algo ainda mais profundo nesse processo. Com o tempo, a vida também ensina através das perdas. Pessoas que se foram, fases que terminaram, caminhos que mudaram. E cada uma dessas experiências muda a forma como você enxerga a vida. Você começa a perceber que o tempo não é infinito, que os momentos passam e não voltam. E essa consciência muda tudo. Ela muda a forma como você escolhe, a forma como você se relaciona, a forma como você vive. Porque quando você entende que o tempo é limitado, você começa a ser mais seletivo, mais consciente, mais verdadeiro. E junto com isso vem algo muito poderoso: clareza. Você passa a entender melhor o que te faz bem e, principalmente, o que não faz mais. E isso não é egoísmo, é respeito. Respeito por você, pelo seu tempo, pela sua energia emocional. E talvez essa seja uma das maiores mudanças dessa fase. Você começa a se escolher, a dizer não sem culpa, a não ir a lugares só por obrigação, a não sustentar relações que não fazem mais sentido. Você aprende a valorizar o silêncio e a ficar bem nele, sem precisar preencher todos os espaços, sem precisar provar nada para ninguém. E isso é liberdade. Depois dos 60, a vida não diminui, ela se refina. Fica mais simples, mais leve, mais verdadeira. Você já não precisa correr, não precisa competir, não precisa se encaixar. Você pode viver no seu ritmo, pode escolher melhor. Pode simplesmente ser. Ser quem você é hoje, com tudo o que viveu, com tudo o que aprendeu, com tudo o que se tornou. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você comece a viver de verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like e me conta aqui nos comentários o que mais mudou em você nos últimos anos. E se você quiser continuar essa jornada, se inscreva no canal, porque isso aqui é só o começo. Depois dos 60, não é o fim, é o começo da fase mais verdadeira da sua vida.